Fala galera, tá começando o Alecast. Aqui a resenha é quente, é raiz, é no grito. E também tem análise séria, com dados, estatísticas e informação de verdade. Porque no Alecast, paixão e razão jogam no mesmo time. E aí pessoal, tamo aqui para mais um episódio do nosso podcast, e hoje meu chapa a gente vai falar da rodada de clássicos no Cartola, hein? Vou te contar, essas rodadas deixam qualquer cartoleiro de cabelo em pé. Cara, Pedro, você viu isso? Corinthians sem o Matheus Bidu e o Mateuzinho? Tô lascado nesse Cartola, meu. Verdade, João. A situação tá complicada, mas vamos com calma. Olha só, o Bidu tá suspenso e não joga contra o Palmeiras, e o Mateuzinho tá lesionado. Então, opções para lateral corintiana tão escassas, mas sempre dá para buscar alternativas com quem tá jogando bem nos treinos, e aí contar com estatísticas recentes. Ah, mas não é só isso, mano. O Inter também tá no sufoco, né? Vai jogar com Fortaleza sem o Borré. Só bronca. Sem o cara, o ataque perde demais, é tipo tirar o sal do churrasco, tá ligado? Não tem gosto. Concordo que perder um atacante como o Borré é complicado, João. Mas se a gente olhar os dados, o Fortaleza é uma equipe que cede poucos espaços aos atacantes, jogando em casa. Então o Inter pode ter que variar a estratégia. Talvez investir no passe seja mais eficaz do que focar no ataque direto. Ah, Pedrão, você sempre com essa visão zen das coisas, mas eu fico doido com isso. Imagina, a galera tá estourando as pontuações na rodada passada e agora essas baixas. Vai ser um quebra-cabeça, mano. E o que a gente faz, hein? Abre mão dos clássicos? Não necessariamente. Analisar os confrontos equilibrados é a chave. Por exemplo, usar jogadores que costumam render em clássicos, mesmo que não sejam estrelas. Além disso, a gente pode procurar por aqueles que estão subvalorizados no mercado, mas têm um retrospecto positivo em partidas tensas. Beleza, faz sentido. Só que vamos ser sinceros, quando o assunto é clássico, meu coração fala mais alto que qualquer estatística. Mas vale a pena dar uma olhada aí nesses dados que você sempre traz, né? Alguma dica extra, brother? Claro, João. Fique atento às mudanças táticas que os técnicos costumam fazer justamente em clássicos. Procure por jogadores que têm versatilidade no campo. Eles tendem a se destacar quando são precisos em tarefas inusitadas. E acredite, João, números não mentem. Beleza, Pedrão. Vou colocar isso na cabeça, mas já me conhece, né? Cartola é mais coração que razão pra mim. Bora ver no que dá. Valeu pelas dicas, irmão. Bora, Corinthians. Pedrão, essa é polêmica. Quando rivais viram amigos, a noite inesquecível de Grêmio e Atlético Nacional em 1995. Meu chapa, você já ouviu aquela história maluca da confraternização entre o Grêmio e o Atlético Nacional em 95? Rapaz, aquilo foi coisa de cinema. Sim, João, é uma das histórias mais incríveis da Libertadores. Após aquele jogo intenso, ver os jogadores se reunindo no bar Lei Seca, realmente mostra como o futebol pode unir até os maiores rivais. Ah, Pedro, mas pensa só, cara. O Grêmio tinha acabado de meter 3-1. Imagina a emoção de ganhar a Libertadores, e ainda sair pra tomar umas cervejas com o René Higuita. O cara é uma lenda, meu. Exato, João. É fascinante pensar como, mesmo depois de uma partida tão disputada, a interação entre Paulo Nunes, Jardel e Higuita foi tão cordial e amigável. Isso demonstra respeito e espírito esportivo. Espírito esportivo e cerveja gelada, né? Porque imagina a resenha. Paulo Nunes, bicho, deve ter contado 1000 histórias e feito 1000 piadas naquela noite. Ele não perde uma chance. E não vamos esquecer que o Paulo Nunes era um dos artilheiros daquela campanha do Grêmio. Ele e Jardel formaram uma dupla incrível. Mais de 20 gols somados na competição, impressionante. Sim. Mas me diz uma coisa, Pedro, você não fica com aquela sensação de que faltam mais noites assim no futebol de hoje? Aquela camaradagem, tá ligado? Concordo, João. Hoje, com toda a profissionalização e pressão, essas cenas são mais raras. As rivalidades ficaram mais acirradas, e esse tipo de convivência fora de campo se perdeu um pouco. Mas cara, pensa só, se todo jogo acabasse num bar com os adversários, acho que as torcidas seriam até mais de boa, entendeu? Menos briga e mais cervejinhas. Quem sabe, João, o futebol tem esse poder de unir, mesmo com toda a rivalidade. E essa história de 95 é um excelente exemplo. Vamos torcer para que, no futuro, possamos ver mais momentos assim.
Pô, é isso mesmo, meu chapa. Falou bem. Agora, quando eu lembrar do título de 95, vou pensar também na farra no bar. Isso sim é futebol, de verdade. Agora o bicho pega, hein? Tema da vez: sabores luxuosos no US Open, entre nuggets com caviar e drinks de melancia. Cara, você viu essa do US Open? Tava fuçando uns vídeos e a galera tá pirando no tal do nugget com caviar. Meu, nugget com caviar? Que doideira é essa? Pois é, João. O US Open tem focado bastante nessa experiência gastronômica, né? Não é só o tênis que chama atenção agora. E esses pratos, cara, são um jeito de mostrar o lado sofisticado do torneio, sabe? Mas Pedro, fala sério. Um nugget, cara, com caviar. Você já provou isso? Parece coisa de outro mundo. Eu fico imaginando quanto deve custar isso aí. Põe o preço na mesa. Olha, não é barato não. Esses pratos aí costumam ter valores bem salgados. Um nugget desse deve sair quase o preço de um ingresso para a final, eu aposto. Mas, olhando pelo lado das opções, tem também açaí, comidas mexicanas. Então eles tentam atingir todos os paladares. Peraí, açaí? No US Open? Que beleza. Sei lá, me conforta saber que pelo menos tem uma opção familiar, né? Mas o que mais me pegou foi o tal drink fatia de melancia. Começar a beber melancia em copo é demais pra minha cabeça, véi. E esse drink, João, é outra inovação deles. É uma forma de oferecer algo refrescante, mas com um toque de exclusividade. E claro, aqueles que gostam desse tipo de experiência não se importam de pagar um pouco mais por algo diferenciado. Deve ser mara beber melancia assistindo o jogo, mas, não sei. Pra mim, só se não tiver mais cerveja no planeta. Ha! De fato tem esse apelo, né, que mistura o evento esportivo com um toque de sofisticação. E claro, esse tipo de gastronomia exclusiva, mesmo que um pouco extravagante, ajuda a reforçar a imagem de um evento de luxo. Quer saber, Pedro? No fim das contas, eu não me importo tanto, porque tênis sempre foi meio chique mesmo, né? Gosto é disso, da força dos saques, da correria na quadra. E você, tudo pra você, tem que ter lógica estatística. É verdade, João, eu gosto de ver o jogo sob esse outro ângulo, mas admito que todo esse glamour agrega ao espetáculo. E no US Open, essa mistura é proposital para atrair cada vez mais um público diversificado e, claro, disposto a gastar um pouco mais. Pode crer, meu chapa, no fim são essas experiências que fazem a gente lembrar do evento, né? Mas ainda acho que essa da melancia e dos nuggets são umas das paradas mais, como posso dizer, inusitadas que já vi nesses torneios. Concordo, João, e é exatamente isso que permite que o US Open se destaque também fora das quadras. Só que, no fundo, é sempre bom focar no que realmente importa: o desempenho dos atletas, que é o que mais nos chama a atenção, certo? Segura essa, João. Erik ten Hag e sua fascinação pelo futebol brasileiro. Cara, esse Erik ten Hag tá encantado com o futebol brasileiro, hein? Não é à toa, né? Aquela seleção de 82 foi um espetáculo à parte, você não acha, Pedro? Concordo, João. A seleção de 82 tinha um futebol vistoso e muito técnico. Sócrates era incrivelmente talentoso, e o Éder tinha aquela habilidade única nas bolas paradas. Mas o interessante é como isso influenciou o Tenente Hag na construção do seu próprio estilo. Ele busca esse equilíbrio entre arte e eficiência. Ah, mas aí é que tá. O cara vem pro Rio na pré-temporada, diz que quer renovar as energias, meu amigo. Eu imagino ele tomando uma água de coco em Ipanema, pensando em como levar aquele espírito alegre pro Bayer Leverkusen. Dá até pra imaginar, né? Hahaha. Sim, João, ele destacou a importância do turismo e a paixão dos torcedores como fonte de energia. Essa conexão emocional pode ser um diferencial para inovar no clube, especialmente considerando os desafios na Bundesliga. O Leverkusen precisa dessa renovação para competir com a hegemonia do Bayer. É o Bayer, sempre ali, batendo na trave. Mas olha só, Tenente Hag meteu bronca e levou o título, rapaz. Será que agora o Bayer treme? Tá na hora de ver um time diferente no topo, na moral. Isso é um ponto importante, João. O Tenente Hag sabe que, para manter o Leverkusen no topo, precisa estruturar um plano duradouro. Ele fala em criar uma nova era para o clube. Utilizar conceitos do futebol brasileiro pode ser um trunfo nessa estratégia. E eu digo mais, se ele incorporar o toque brasileiro no time além do futebol, vai trazer o calor humano, sabe? Aquela coisa de jogar com o coração apaixonado, e os alemães vão amar isso também, viu? Certamente, João.
O futebol brasileiro é conhecido por sua habilidade e emocionante entrega em campo. Isso mexe com o emocional dos jogadores e do público. Talvez seja essa a diferença que Tenente Hag procura para fazer história no Leverkusen. Então, meu chapa, vamos ficar de olho. Quem sabe não pinta um craque brasileiro lá, comandando esse time com a veia do samba. Seria um show, não? E acento agudo, João. Seria fascinante ver um jogador brasileiro encaixando no estilo europeu do Tenente Hag. Precisamos acompanhar essas movimentações no mercado de transferências também. Pode ser uma parceria muito frutífera. Ah, Pedro, já tô até ansioso para a próxima temporada. Vai ser bom demais ver como isso tudo se desenrola. Futebol brasileiro, alemães e Tenente Hag no meio, só pode dar samba. Seguinte, Pedrão. Próximo assunto é, nadadoras italianas envolvidas em polêmica de furto em Singapura. Cara, você acredita nessa parada das nadadoras italianas lá em Singapura? Benedetta Pilato e Chiara Tarantino. Cara, roubaram numa loja no aeroporto. Não é possível, meu chapa. Então, João, é realmente uma situação complicada. A gente sabe que jovens atletas muitas vezes estão sob intensa pressão e às vezes tomam decisões erradas. Mas, se olharmos os dados, Benedetta tem apenas 19 anos e já é uma campeã mundial. Isso pode trazer muita responsabilidade, que às vezes é difícil de gerenciar. Mas Pedro, não é desculpa, né? Tipo, a mina tá na alta do esporte e vai lá. Roubar? Se fosse um jogador de futebol, a torcida ia cair matando. É inacreditável. De fato, João, é algo que não se espera de atletas que representam seu país. No entanto, a embaixada italiana interveio para tentar resolver a situação com cautela. Eles sabem que um deslize não define o caráter completo de uma pessoa. A gente precisa analisar o contexto todo. Tá, até entendo. Mas pensa só, a Benedetta até colaborou com as autoridades, né? Isso ajuda um pouco, mas ainda assim, cara, é um baita impacto negativo para a carreira dela. Vai ser difícil apagar essa mancha. Sim, a colaboração dela é um ponto positivo nesta confusão toda. Segundo as notas que divulgou a imprensa, ela expressou arrependimento e destacou a importância dos valores esportivos. É crucial que ela e a Chiara usem isso como aprendizado para futuras decisões. Mas, e a Federação Italiana de Natação? O que eles estão pensando? Vão passar pano? Vão dar continuidade na carreira delas como se nada tivesse acontecido? A federação já condenou o incidente, o que é o primeiro passo importante, mas também está avaliando o caso com cuidado. É claro que vão haver consequências, mas a federação pode querer usar isso como uma oportunidade para reforçar programas educativos sobre ética e integridade no esporte. Ah, cara, educação é essencial, com certeza. Mas acho que faltou um pouco de bom senso, né? Imagina se essa moda pega, aí já era. O exemplo tem que ser firme. Concordo, João. O esporte é um reflexo da sociedade, e as figuras públicas precisam ser responsáveis por suas ações. Sempre cabe uma revisão nas políticas internas sobre conduta e apoio psicológico para lidar com esses episódios. Enfim, torço para que isso não afete a carreira delas de maneira irreversível, né? Mas que sirva de lição. De repente, uma reviravolta positiva, sabe? Agora, vamos ver como a história se desenrola. Fechou, meu parceiro. Semana que vem tem mais emoção no Alecast. E mais conteúdo de qualidade. Até lá!